que árvore sefirótica? Porque ela tem 10 sefirotes, né? Ela é composta dessas sefirotes, e essas sefirotes, elas estão codificadas na Torá. Por quê? 10 sefirotes, mais 22 letras, vão me dar 32 caminhos de Kabbalah. E onde eu encontro isso? Eu encontro justamente na primeira e na última letra da Torá. A Torá começa com a letra Beit e termina com a letra Lamed. Ou seja, existe aí uma configuração de algo que eu tenho que compreender. Dentro dessa configuração, também existirão muitas outras situações que farão apontamento do que está sendo falado ali pelo Eterno, e que não é única e exclusivamente o que eu tenho no texto duro em si. Muito bem. A gente seguindo, então, fazendo o tetragrama, lembrando que os nomes divinos, eles são o nível da divindade do Eterno, mas que esses nomes divinos não representam ele próprio, porque o Eterno, ele é Ensof, ou seja, ele está muito acima, e a gente não consegue, os grandes sábios não conseguem chegar até um ponto além do que ele permita, né? Ou seja, existem níveis muito maiores, muito maiores, de quem realmente o Eterno é. Muito bem. Aqui eu tenho o Vav, que vai representar essas 6 sefirotes, e, finalmente, eu tenho o Re aqui embaixo, olha. Aqui embaixo eu tenho a letra Re. Essa letra Re, ela é o mundo que nós moramos. Lembra que a gente fez a questão de quem é o ser humano, como ele funciona, a montagem do corpo dentro do próprio tetragrama, falamos de DNA, codificação do nome sagrado dentro do DNA, mostrando que Hashem é Deus sobre todos. Ele não é Deus só aqui nesse mundo, ele é Deus nos céus dos céus, e mais os céus dos céus e outros céus, e sobre todo o universo, e qualquer local que você chegar, não existe outro Deus. Tudo isso abre a nossa mente a um nível incompreensível, onde eu tenho que também romper com a barreira da lógica e manter uma fé absoluta de que tudo o que acontece comigo está nas mãos dele, e não há nada que eu possa fazer, a não ser reconhecer isso. Quando a história de Jó ela é escrita por Moshe descreve que Jó ele passou por um sofrimento, assim como todos os grandes profetas. Eles não eram muito bem aceitos, eles não eram aquelas pessoas que estavam cercadas e o povo ficava em volta deles, porque eles sempre tinham uma resposta verdadeira e um pouco amarga para as pessoas. Como volte, entendam, façam, como a gente vai lendo em todo o Taná. Ou seja, Deus, o Eterno, ele está falando com todas as pessoas, ele está falando com todo ser humano. E aí o que acontece? Agora a gente tem que acabar aqui de descobrir o que está acontecendo na nossa história. Por que tudo isso? Por que que Leia tem um valor e Rahel tem outro valor? Por que a história descreve essa situação em si? A gente sabe que a Leia era mais velha, a gente sabe que a Rahel era mais nova, a gente sabe que a Leia estava coberta, né? Ela estava com um véu sobre o seu rosto. Esse véu impedia que Jacob a visse. E quando Jacob ele enxerga, né? Ele olha para ela, essa esposa ela está coberta, ela não tem sobre ela, sobre a face dela, uma nitidez do que era, né? Estava lá coberta. Então ele não poderia, né? Ele não poderia identificar. Mas quem realmente engana o Jacó não é de forma nenhuma o Labão. Porque diz que Labão enganou 10 vezes
10 vezes o Jacó. E são 10 sefirotes. Quem enganou ele foi a Rahel. A Rahel engana ele porque ela dá a meditação cabalística na noite de núpcias, ela dá a meditação para Leia, porque a Leia, sendo a mais velha, ela tinha que casar com Esaú. E aí ela chora e chora e chora que ela não quer casar com Esaú. Ela não deseja casar com ele, por quê? Porque o Esaú ia acabar com ela. O Esaú ia destruir a espiritualidade dela. Mas ela chora tanto, que nesse momento ela é atendida pelo Eterno. E aí se cambia, se muda, né, o destino dela. Quer dizer, agora ela ia casar com o seu querido Iacob. Quando essa forma definida pelo Eterno é dada, e ela vai casar com Iacob, ela está totalmente velada. E aí o Esaú, ele perdeu a esposa. E o Jacó, agora, tem com isso uma grande responsabilidade. Muito bem. Só que quando chega no outro dia, ele tinha trabalhado pela Rahel, ele não tinha trabalhado pela Jacó. E ele vai ele tinha trabalhado pela Leia, perdão, gente. Ele não tinha trabalhado. Ele tinha trabalhado pela Rahel e ele não tinha trabalhado pela Leia. Quando ele descobre quem está lá, é a Leia. A Leia está aí, ele fica desesperado. O que ele vai falar? Olha, eu trabalhei 7 anos, vamos colocar aqui quantitativo de tempo. Eu trabalhei 7 anos por isso, e agora eu recebo outra esposa. O que é respondido para ele na Torá? A Torá não é um livro natural. A Torá não é um livro de histórias. Ele diz assim, aqui na nossa terra, não se casa com a mais nova antes da mais velha. Primeiro você tem que casar com a mais velha. E aí ele tem que aceitar. Ele tinha já dormido com ela, ele já a conheceu, e agora ele tinha que trabalhar mais 7 anos pela Rahel, o que totalizariam 14 anos. O que, na verdade, também descreve a questão da palavra Iad, que é mão, Yud Dalet. Olha que coisa linda que a gente está descobrindo aqui agora. Olha que coisa maravilhosa que vai fazer com que você possa compreender. Ou seja, nós temos 7 sefirotes, né? Abaixo aqui de Biná e Rorimá, a gente tem agora o que a gente vai chamar das festas. A gente tem 7 sefirotes. E mostra-se aqui que dentro dessas sefirotes existe uma descrição positiva e uma descrição negativa de alguma coisa. E que, como a Torá, ela trabalha com vários poderes, várias forças, porque não existe nada que não esteja na mão do Eterno. Uma pessoa mexeu com forças negativas, fez o mal para alguém. Não é o que o Eterno quer, mas são forças criadas por ele. Afinal de contas, existe outro Deus que eu conheço? Não existe outro Deus que eu conheço. O problema é como lida-se com essas forças. O problema é como você consegue interpretar a Torá. Muito bem. Na Torá, está descrito que foi entregue 2 Torotes. Ou seja, uma Torote chamada Leia e outra Torote chamada Rahel. Uma Torá que é velada e uma outra Torá que é descoberta. A Torá velada, você tem que acordar em Hatzot, você tem que estudar com mestres, você tem que realmente ter um esforço para descobri-la, porque ela tem que ter mérito. Ela não pode vir simplesmente de um estudo, sabe, que você faz de qualquer forma, e também não é para qualquer pessoa estudar esses níveis. A pessoa tem que realmente sacrificar a sua vida em prol do Eterno, e não da religião, lógico.
Porque agora a gente está falando de um Deus que é poderoso e que tem poder sobre todas as coisas. A gente está falando de um Deus que as pessoas encapsulam nas suas religiões e nos seus conceitos intelectuais, quando não dá para fazer isso. Quando se pega a Torá, a gente chega num nível muito maior do que está sendo descrito aqui. Né? Então, eu tenho a Leia ela está num nível superior, né? Ela está bem mais alta, e a Rahel ela está num nível mais baixo. Quer dizer, o Jacó, ele queria Rahel, mas chegou um ponto que ele teve que estudar a Torá que Abraão ensinou para ele. Abraão que aprendeu a Torá de Shem, o filho de Noa. Então, essa Torá que eles aprendem é uma Torá velada, porque a própria história aqui já está dizendo para nós, ó, a Leia é uma Torá que está aqui em Biná e ela é uma Torá velada. A Rahel é uma Torá escrita que está aqui nesse nível e ela é uma Torá que todo mundo pode aprender o hebraico e ler. Mas se você não tem o descobrimento dos segredos, você vai entender todas as histórias como literais e não vai entender como está aqui. E aí você tem, né, duas irmãs, duas espiritualidades. Uma que é coberta e que está no nível de Biná, que é espiritual, porque quanto mais você sobe com a Torá, mais bonita ela se torna. Ou seja, chega uma hora que ela toma um escopo onde o próprio Lavan é muito bom, onde todos os personagens se tornam maravilhosos. Vou encerrar essa aula e a gente começa em outra aula, tá bom? Né? A gente entende que existem duas realidades espirituais. Existe uma realidade que vem de Biná, ou seja, de uma Sefirote muito elevada, e que ainda não chega aonde é o eterno, de onde as almas adentram esse mundo. Nós chegamos, então, à conclusão de que Tiferet, que é o Sol, e também é uma força na nossa alma, ela é representado aqui por Jacó, e que Malhut, que é onde nós moramos, é representado por Rahel, ou seja, a esposa amada. Quando nós viemos, a gente chega nesse mundo, nosso interesse é ter uma vida muito boa e muito feliz aqui. Todos os nossos planos e projetos, eles não são feitos para além da vida. Eles são feitos para esse mundo. Então, toda religião que a gente vai codificar dentro da nossa alma é uma religião que realmente possa nos proporcionar uma boa vida nesse mundo. E não nos preparamos para o mundo posterior. Ficamos aqui com Rahel, com o nível da Torá que é desvelado, né? E não entendemos o que é o Zohar, não entendemos o que os grandes sábios de Torá falaram, porque o Zohar é santo, e ele é a própria Torá, é a própria espiritualidade da Torá, porque assim como nós temos um corpo e temos uma alma, assim também a Torá. A Torá tem um corpo e ela tem uma alma, que é ela mesma, chamada Zohar, que foi escrito por Shimon Bar Yochai, outros sábios judeus, e que realmente é um livro que vai trazer mudança na vida das pessoas. Trazer espiritualidade, porque esses conhecimentos que agora você passa de Malhut para o próximo nível e chega finalmente em Biná, e que aqui no meio eu tenho Jacó. Agora a gente volta para a nossa aula para entender isso tudo. No nosso mundo, que é assim também como nos mundos espirituais, são feitos de camadas, ou seja, nos mundos espirituais não há uma mistura do que é espiritual. O bem habita em um lugar, o mal em outro lugar, ou seja, não há uma mistura desses mundos. Ou seja, o que é bom, o que é ruim. No nosso mundo, nós misturamos, existe uma mistura
entre o bem e o mal. Isso se chama a árvore do bem e do mal. Que o homem ele quis comer, através dessa mistura intelectual, onde agora não se define o que é bem e o mal, existe, então, uma descrição daquilo que é, né, ou não é a Torá. Muito bem. Quando a gente chega já nesse nível, né, de entendimento, a gente tem que analisar o nome Sukkah, né? O nome Sukkah, ele vem acompanhado aqui, olha, de um samer. Né? Um samer é um círculo em si, ele tem um numeral 60, e ele é um ciclo anual. Né? Ele representa o calendário hebraico, como já foi explicado. A gente tem a parte de cima que é masculina, a parte de baixo que é feminina, representando o que é positivo, os meses positivos e negativos, assim como um mês lunar tem 28 dias, e a gente vai aprender novamente isso que nós já vimos em outra aula. E então eu tenho um summer, quer dizer, se eu tenho um ano completo de Torá, de observação de Torá, de entendimento, eu estou comendo uma comida kosher agora, estou entendendo, olha, sukkah. E agora, também, isso aqui é uma forma de uma sukkah, né? Existe uma sukkah que ela é redonda, olha, mas literalmente ela está falando de uma sukkah redonda, mas daqui a gente está falando de um outro nível de entendimento, ok? Aqui a gente está falando de um nível de entendimento diferenciado. Eu tenho uma sukkah que ela tem uma forma de um kaf, né? E eu tenho uma sukkah que ela tem a forma de um rei, ela é aberta e tem uma janela do lado. E que o que se está falando aqui é que existe um calendário, um calendário, e esse calendário ele tem que ser muito bem analisado para que eu chegue ao que realmente eu tenho que fazer. Como eu vou mexer com essas forças, como eu vou nesse dia atrair divindade, qual é o tipo de situação que eu tenho que fazer para que eu sinta a força desses dias. E por incrível que pareça, se você faz a somatória aqui da palavra final, e você é 20, né, o CAF, ele é 20, mas se você tira o 0, você tem um 2, isso é possível. Você pode substituir o CAF pelo BEIT, e assim qualquer letra equivalente dentro da Torá, ela pode ser substituída, para que ali você possa chegar a um novo sentido. Quer dizer, aqui então eu tenho exatamente 2 mais 5, que é 7, que são os 7 dias de Sukkot. E se eu somo 7 mais 6, eu tenho 13, que é exatamente a situação do Monte Sinai. É incrível como, matematicamente falando, e também espiritualmente falando, seria impossível qualquer homem que não fosse Moshe, que é a reencarnação de Noa, que depois vem como Shimon Bar Yochai, pudesse trazer algo assim. Não existe na Torá nada que seja, que não case perfeitamente. Não existe nada que não seja algo tremendo. Tudo bem. Então, dentro desses níveis que tudo foi criado e que tudo foi feito, a gente tem os níveis do que existe dentro do nosso planeta, como minerais, os vegetais, os animais falantes, né, somos nós, e níveis dentro da própria natureza, e a gente sabe que no caso desses níveis, quanto maior o nível, maior se tem a capacidade, maior é a capacidade de errar. O mineral, por exemplo, ele se mantém estático, ele não se movimenta. Então, qual é a capacidade que o mineral tem de cometer algum tipo de erro? Uma planta já tem um nível maior do que de um mineral, ou seja, ela pode
participar mais ativamente da natureza, né? De tudo que está em volta de nós. Ou seja, ela produz alimento e muito mais coisas. O mundo animal, né, instintivo, o animal, ele já interage mais, ele já consegue fazer coisas, né, dependendo da característica do animal, que ele foi criado para aquilo. E no mundo humano, os erros são bem maiores. Então, quando se sobe para os mundos angelicais, aí já existem outras situações espirituais. Ok? Muito bem. Quando nós chegamos nessa festa, nós temos exatamente que usar 4 tipos de vegetais, né? Um é o etrog, né? A radassa, a aravá e o lulav. Cada um desses elementos, né, ele é representado por um tipo de vegetal que são juntos dentro de um involucro, e ali eles unem essas forças para que eles possam, então, movimentar em direção a alguns cantos da Terra, e ali eles vão mudar alguma coisa. Eu, como cabalista, eu vejo as coisas diferentes, respeito a forma que as pessoas fazem. Já fiz isso muitas vezes, porque é muito fácil, né? A gente encomendar nos correios aí, você compra um lulav, você vai lá, encomenda, chega no conforto da sua casa, se você tiver uma quantia em dinheiro, tiver disponibilidade de guardar, e aí você vai ter esses itens na sua casa por um tempo. Bem. Só que quando a gente percebe que o Eterno está falando de outras coisas, de algo mais profundo, e a gente sai da literalidade, a gente vai entender que o etrog é nosso coração, o lulav é a nossa coluna. A nossa coluna tem 32 nervos que ligam ao nosso tato, e que também são os 32 caminhos de Torá. Então, a gente está vendo que realmente existe algo muito maior pelos nossos estudos. Quando eu vou fazer o meu lulav, eu tenho um etrog, tenho 3 radassas, tenho 2 aravá e tenho aqui um lulav, né? Se eu faço a somatória dos itens que são necessários para montar essa indumentária aí, né, eu teria que entender que aqui me deu o número 7. Ou seja, o que a Torá realmente está falando são das 7 sefirot. Ou seja, Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzarod, Yesod e Malhut. São essas as considerações que está sendo tratado aqui, que seriam Yaakov, né? Seria Abraham, Yaakov, Yosef, e todos os outros planetas que estão envolvidos nessa codificação. E que também, agora, eu começo a compreender um novo estágio desse ensino. Como começa a nossa história? Olha que coisa bonita. A gente começa com Yom Noraim, ou seja, os 10 dias temíveis. A gente veio lá de 40 dias com os nossos estudos. E os 10 dias não são referentes a 10 sefirotes. Então, no final do último dia, nós, aqui no dia 10º, no Yud, a gente faz o Yom Kippur. Nesse Yom Kippur, a gente busca, né, uma espiritualidade maior, um concerto maior, um concerto para nós ou para a humanidade. Aí vai depender qual o nível que você está de Torá. Então, a gente busca uma melhora dentro desses 10 dias, né? E aí começa-se uma leitura do universo sobre você. Qual é os tipos de pensamento que você tem, qual é o tipo de personalidade,
o que realmente você tem de sincero dentro dessa festa, o que realmente você conversou com o Eterno, o que realmente é o interesse do seu coração, tudo isso está ficando aqui a cada festa gravada. Então, depois de 3 dias, né, a gente tem agora aqui 3 dias, o dia 11, o 12 e 13, né, de Tisherei. E aí a gente tem aqui uma somatória. Se você pega esses 3 dias, você vai ter aqui 39. Né? 39 é a somatória de todos esses dias. Espera aí, deixa eu ver. 39 não, 36, perdão. 36. E 36 a gente sabe que 3 mais 9 vai dar quanto para a gente, gente? Vai dar quanto para a gente? Vai dar 36. E o que é 36, gente? Não é a Leia? Aqui, olha. Não é a Leia? O Lâmede, o Vave e o Rê. Não é a Leia que é 36? Continuando. Então, nós temos 10 dias, chegamos na Torá que a gente está estudando agora, e aí agora a gente começa no dia 14. Fazemos uma somatória, 7 mais 7, e chegamos a 14, que também são dias do mês, como eu falei para você, que citaremos em outra aula. A partir daqui, nós temos 7 dias, que são 7 sefirotes, que nós temos que consertar. Essas sefirotes, elas começam com o dia primeiro de Abraham, né? Ou seja, aqui em Abraham, a gente, na verdade, a gente não tem um personagem, a gente tem uma força do Criador dentro da nossa alma, que também é representado por planetas. Mas quando se parte para o lado espiritual, agora a gente tem uma configuração, né, diferenciada, né? Essa configuração diferenciada vai trazer para a gente um entendimento da alma. E essa sucá que a gente vai ter que montar vai ter que ser com a alma. Ela não é mais externa. Ou seja, a sucá externa é uma cultura de um povo, é bom, mas o que vai importar para esse ano, para mim, é tudo que eu montei dentro de mim. Porque o universo ele não vai interagir com a barraca física. Ele vai interagir com uma pessoa que tem uma alma divina dentro dela e que tem que fazer com que essa alma divina se junte com a alma divina superior, com o eterno, para que seja feito um trabalho interior. Muitas vezes, a gente, através de atos religiosos, a gente não consegue alcançar isso. Então, o Abraham aqui, na verdade, ele vai representar a força que o Criador criou de doação. Porque o Eterno, ele é só doação. E o Itzahak, ele vai representar justamente a força de recepção dentro de cada ser humano. Ou seja, o desejo de receber. Sem a força de doar e sem o desejo de receber, um ser humano não pode existir. Mas eles só vão chegar à perfeição se eles se encontram na linha, essas duas linhas de cima, se encontram no meio, juntamente como o terceiro patriarca. Ok? Daí por diante, a gente entende que os patriarcas em si são 3 sefirotes. Virão outros dias que serão representados por Moshe, Aharon, Yosef e, finalmente, Davi. Cada um desses homens, né, que foram usados pelo Eterno para descrever a sua Torá, na verdade, não são homens, são planetas. O Eterno está falando de tempos, está falando de força astral. E essas forças astrais, elas têm um período para agir, ou seja, o Eterno ele vai estar olhando para o que tem dentro do seu coração. Então, nesse primeiro dia e amanhã, durante o dia,
você vai trabalhar essa força de doação. Então, você tem que expandir ela, são as sefirotes que têm que ser consertadas. Mas, de repente, você está aqui em Malhut, e essa árvore sefirótica também está aqui. Você tem que começar a consertar ela a partir daqui de baixo, e não diferentemente. Ou seja, agora o trabalho ficou mais sério, a gente não está brincando, a gente já está falando de alma. Não é que também a gente, anteriormente, falava brincando, mas o nível de conhecimento que agora se alcança é totalmente diferente. Porque nesse primeiro dia eu tenho a obrigação de trabalhar a minha internalidade e esse ponto da minha alma, que é o desejo de doar. E muitas vezes é involucrado e ele é amarrado pelo desejo de receber somente para mim. Logo em seguida, eu tenho que amarrar o Itzhak, que é o desejo de receber só para mim, e receber para mim para doar para o próximo. E essa guerra dentro da alma, essa guerra de querer receber, de querer dar, é tão intensa dentro de nós, que quando qualquer situação que aconteça em nossa volta, a gente acha que está meramente ao acaso, ou que tudo não foi programado pelo Eterno, antes que eu e você mesmo nascesse. Já estava lá programado que nós faríamos essa aula, e que vocês compreenderiam isso, e que eu teria que, o prazer de estar dando essa aula para vocês. Olha como que é legal, tudo que já está organizado pelo Eterno. Então, no primeiro dia, a força de recepção, de doação do Eterno. No segundo dia, eu trabalho a minha força de recepção. No terceiro dia, eu já organizo essas forças dentro de mim. É por isso que está descrito que o Jacó, ele dividiu o acampamento em 7. Em 7, porque ele estava indo lutar contra o Esav, que é o ego, naquele momento, o filho do serpente, e ele tinha que dividir os seus desejos. Ele não podia ir para essa guerra com todos esses desejos. Então, ele tinha que fragmentar, é como o Eterno fragmenta esses desejos dentro de nós, para que nós possamos trabalhar. E, gente, depois disso tudo, que essas forças entram em luta dentro de si, aí sim a gente vai ter o resultado. O resultado final vai depender de nós. E aí, no dia 20, ok? Nesse dia 20, aqui, ó, no dia 20, que está em Sukkah, a gente, então, agora vai fazer Simchat Torah. Nós temos 2 dias para fazer Simchat Torah. Ou seja, dia 21 e 22. E depois desse Simchat Torah, a gente chega no dia 20, e no dia 21. No dia 22, a gente chega nas 22 letras hebraicas, onde nós estamos criando uma alma para o próximo ano. Muito bem. Se nós pegarmos também a somatória de todas esses itens em hebraicos, o etrog, radai, zaravot, o lulav, a gente vai ter uma somatória aqui, ó, de 1434. A Réu mais Leia vai me dar 14. 34, 3 mais 7, 3 mais 4, vai me dar exatamente 7. Tá bom, gente? E a nossa aula acaba aqui. Eu espero que vocês tenham um excelente dia aí, que o Eterno possa abençoar vocês profundamente e que todos nós possamos entrar no rol do livro da vida, da Torá verdadeira e santa, que é o Santo Zohar. Ok?